já temos autorização para gravar. Ok. Pode então começar, Padre Zé Tó. Obrigada. Obrigado. Então, falar de bioética é falar de um estudo sistemático sobre a conduta humana na área das ciências e dos cuidados médicos, enquanto se verifica esta conduta à luz dos princípios morais. Isto podemos dizê-lo de outro modo, que é um estudo interdisciplinar dos problemas levantados pelo progresso biológico e médico e as suas repercussões na sociedade e nos sistemas de valores agora e no futuro. O Diretório-Geral para a Catequese diz-nos que ela se inspira na revelação divina e que, por sua vez, se fundamenta a antropologia cristã. Também temos que ter a noção de falar de bioética, falar dos contextos que ouvimos há bocado a Maria Luísa falar, e maiormente da mentalidade científica, da globalização, da cultura digital, da cultura do descartável. Pronto, e tudo isso influencia de alguma forma também o próprio pensar do progresso científico e técnico e da sua relação com a própria vida humana. O ponto de partida, obviamente, é a vida humana e a sua proteção. E por isso falar de bioética coloca-nos muitas perguntas. Como é que colocar corretamente a questão sobre a ética, sobre a vida humana na situação atual? Quais os espaços e perspectivas de confluência entre a vida humana e a ética? Quais as principais tarefas da ética com os olhos no futuro? E estas interrogações, obviamente, assumem nos nossos dias uma urgência muito especial devido à situação de ameaça da própria vida pela tecnologia. Por isso mesmo, a ética muniu-se de um novo impulso e tornou-se bioética. Depois, à volta da bioética, há uma quantidade de temas que se colocam, mas o primeiro, desde logo, é a forma como se vê a pessoa humana, o homem. Aquilo que podemos chamar uma transformação antropológica, desde logo por esta era do digital, do género, etc, etc. E o primeiro aspecto importante a ter em conta é a renovada consideração antropológica da corporidade humana. De facto, a ética médica tem que partir de um sentido do ser corporal do homem para fundar os seus juízos de valor e para propor uma meta, um paradigma das suas práticas em favor da pessoa. Um dos pontos em que a antropologia e a teologia se enriqueceram muito nos últimos tempos é precisamente a consideração do ser humano como um ser cultural. Em primeiro lugar, temos de ter em conta a importância da distinção entre corpo e corporidade. O corpo é aquilo que é o objeto de estudo da anatomia e da fisiologia. A corporidade é a experiência vivida, a experiência do corpo como realidade fenomenológica, é a experiência, digamos assim, constituída pelas várias manifestações do homem, tal como aparecem na mesma vida. A vida humana está sempre ligada ao ser corporal do homem. O aspecto da corporeidade chama a atenção para um dado originário do ser humano, tanto no seu ser voltado para si mesmo, como no seu ser voltado para os outros, aquilo que podemos chamar a relação. É no seu corpo que o homem está situado no mundo, que influencia a história, que deixa a marca da sua passagem pelo mundo. O corpo é lugar da manifestação e do ocultamento, da alegria e do sofrimento. É no corpo que o ser humano encontra os outros, tornando-se um ser social. É no corpo que o homem, digamos assim, encontra os outros. É no encontro dos corpos que a vida encontra a sua continuidade e perenidade sobre a Terra. O corpo é o lugar de temporalidade, do crescimento individual e da socialização. É o lugar do amor e do ódio, da aceitação e da agressão, da graça e do pecado. Estas aquisições do pensamento antropológico tendem a superar uma compreensão oriunda do pensamento grego que via o homem numa dualidade, que depois se unia ali assim mais ou menos por fios de arame, de corpo e alma.
Essa unidade em que o corpo era visto, algumas vezes, enfim, manifestava-o como prisão da alma, como cárcere. Por sua vez, esta compreensão recupera um elemento importante do pensamento bíblico, que vê o homem como um corpo animado, ou seja, o corpo como um lugar de encontro com os outros e com Deus. Sabemos que a nossa cultura cristã não só assimilou profundamente esta visão depreciativa do corpo, visto como inimigo, como cárcere, como túmulo. Porém, a teologia recente tem uma visão mais equilibrada da existência corporal. Esta é um valor inegável, embora ambíguo, liga o homem a todo o universo infra-humano, ou seja, à matéria, às formas de vida. Porém, o corpo é um lugar de salvação. Fazendo-se homem, Deus fez-se corpo e dessa forma salvou o mundo. O corpo é também um lugar de encontro do homem com Deus. É desta clara valorização positiva da corporeidade que decorre a importância de uma bioética, uma vez que nesta se trata de lidar de forma eminente com o ser humano, que é corporal. Para assentarmos as bases de uma bioética, não podemos deixar de ter em conta a noção da medicina e os progressos no campo da ciência e no campo biológico. A medicina de hoje é uma atual, ou melhor, a medicina de hoje é atual pela obra conjunta, às vezes até conflitiva entre si. Por exemplo, a sua extrema tecnicização instrumental e uma peculiar atitude do médico diante dela, a crescente coletivização da assistência médica em todos os países do globo, a personalização do enfermo enquanto tal e, como consequência, a decidida penetração da noção de pessoa no corpo da patologia científica, a prevenção da enfermidade, a promoção da saúde, o problema de saber se é tecnicamente possível um melhoramento da natureza humana. No âmbito da medicina está a emergir uma sensibilidade que a ética não pode deixar de ter em conta. Esse novo contexto exprime-se pela importância dada aos seguintes aspectos: a autonomia do enfermo, o respeito pela sua liberdade, a consciência dos direitos do paciente, ou seja, de recusar tratamentos, de pedir a indemnização por um tratamento deficiente, o acesso à sua própria história clínica, etc. Ao mesmo tempo, cresce uma certa desumanização. A medicina procura caminhos de estar segura do seu serviço ao ser humano, mas existe um conjunto de situações ambíguas e que dá origem a acesos debates. Por exemplo, a fixação das prioridades na área da saúde, a escolha dos sistemas de saúde, a invasão do consumismo no mundo da saúde, ou seja, medicamentos e criação de necessidades artificiais, o próprio conceito de saúde na totalidade das suas dimensões e não só como o bem-estar físico. Este conjunto de questões não podem ser resolvidos só ao nível interno do campo da saúde, mas exigem uma participação de toda a sociedade. Quanto aos progressos da saúde e da ciência no campo biológico, a bioética encontra-se confrontada com perguntas complexas. Assim, por exemplo, a engenharia genética aplicada à biologia humana, não só para curar enfermidades genéticas, mas também para eventualmente manipular a espécie humana. Falámos há bocado aí da questão do género e a possibilidade de mudar de sexo e esse tipo de coisas. Mas as possibilidades são também uma fonte de interrogação. As intervenções sobre o processo da reprodução humana, por exemplo, a inseminação artificial e a fecundação in vitro e todos os problemas que isso nos traz, a possibilidade de transplante de órgãos sexuais, voltamos aí, ou mesmo do cérebro, as intervenções concomitantes ao começo da vida e ao seu termo, a questão da eutanásia e do aborto. E a pergunta que podemos fazer é como é que podemos humanizar estas possibilidades técnicas que constituem uma autêntica revolução biológica.
O sentido ético nasceu com a bioética, podíamos perguntar. Não. O respeito pela vida humana em si próprios e nos outros é um dado originário da consciência ética da humanidade, seja com formulações sobre a forma de tabu ou a forma de eticamente, ou de uma forma eticamente assumida, seja a mentalidade sacral, seja a mentalidade secular e científica. Ou seja, todas as civilizações testemunham uma atitude particular diante do mistério da vida. Na nossa civilização ocidental, este ponto é atestado de forma emblemática, desde logo pelo mandamento não matarás, que a Bíblia recolhe, mas que provém, com certeza, de estratos culturais mais antigos. Mesmo assim, é tristemente evidente que em nenhum tempo e em nenhum lugar foi possível tirar da sociedade a morte provocada ou imposta pelo homem, a si mesmo ou aos outros. O suicídio, o homicídio, a pena de morte, o aborto, a eutanásia e assim por diante têm acompanhado tristemente o crescer e diminuir de todas as civilizações. Sobretudo hoje, na era da comunicação social, do digital, a ação de jogar com a vida e provocar a morte é largamente e acriticamente consumida sob a forma de espetáculo. Começamos por nos interrogar aqui nesta questão da inviolabilidade da vida humana. Começamos por nos interrogar sobre o facto de que, apesar do fascínio e do mistério em que anda envolta a vida humana, não se apresenta como inviolável. É um paradoxo que nos dá entrada imediata na ambiguidade que rodeia o modo como se apresenta e se explica o valor ético da vida. Basta um rápido olhar para as diversas instâncias em que estão envolvidas neste campo, a instância ético-jurídica, a opinião pública, a respeito de assuntos como o aborto ou a pena de morte, ou a distinção entre um homicídio de delito comum e um atentado terrorista, ou um assassinato por razões políticas ou supostamente pela causa da liberdade. Mesmo assim, o valor da vida humana foi afirmado com ênfase e os pecados contra a vida, o suicídio e o homicídio, condenados com vigor. Essa afirmação era fundada tendo em conta 3 grupos de razões. O primeiro, a vida humana é um bem pessoal, por isso tirar a vida a outro ou a si mesmo é ir contra a caridade que toda a pessoa deve a si mesmo ou ao próximo. Mas esta razão era usada sobretudo contra o suicídio, contrário a uma inclinação natural pela vida. A segunda razão, a vida humana é um bem da comunidade. É por isso que tirar a vida a si mesmo ou ao outro é ofender a justiça. É uma parte que ofende o todo, por assim dizer. E o terceiro, a vida humana é dom de Deus e é um bem que pertence a Deus. Por isso, atentar contra a vida, tanto própria como alheia, é ofender a Deus. O valor da vida não é justificável pela via discursiva. Esse valor impõe-se a toda a pessoa razoável de uma forma imediata. A vida do outro urge-me um reconhecimento originário. É mesmo diante desse apelo do outro que a primeira pessoa é constituída como sujeito de responsabilidade, ou seja, como sujeito ético. Uma vez que o apelo do rosto do outro não me deixa indiferente. A vida dele incumbe-me como tarefa originária, o seu respeito. O valor da vida é um conteúdo muito mais alargado do que o mero viver biológico. Viver, que é preferível ao não viver, estende-se desde a mera subsistência da vida até à plena humanização. O valor da vida tem, pois, um conteúdo dinâmico e não estático. Esse dinamismo mostra que a vida que é preferida é a vida plena, ou seja, o homem realizado na plenitude das suas dimensões. Esse valor refere-se à vida de todos os homens e à igualdade de todos os indivíduos diante da vida. Este valor não apela apenas de forma negativa, não matarás, mas de forma positiva. Promoverás a vida em quaisquer circunstâncias e tendo em conta a totalidade das suas dimensões. Defender a vida no seu valor é, pois, um projeto de intervenção ativa para que a humanização dessa mesma vida se verifique realmente. O valor da vida situa-se, por isso, dentro da escala dos valores éticos, no lugar cimeiro. Um caso de conflito de valores ocorre um discernimento sábio,
dentro das regras do juízo preferencial, isto é, sempre pela vida. No que toca a formular normas morais constantes com o valor da vida humana, diz Marciano Vidal que há de ter as seguintes características: ser positiva e não negativa, ser teleológica, ou seja, tendo em conta as suas consequências, e não deontológica, fixando-se só no modo de produzir o efeito, direto ou indiretamente. Ser absoluta, inviolabilidade da vida, mas aberta ao juízo preferencial, isto é, dentro de um contexto de conflito de valores. No entanto, como vimos atrás, coloca-se a questão da manipulação genética e do que isso pode significar na vida humana. A manipulação genética é um campo especialmente delicado da vida humana, pois estas intervenções põem em causa a compreensão integral da pessoa humana e do seu destino. A bioética sente-se, pois, preocupada com todas estas práticas que estejam realmente orientadas para uma real humanização. E para isso, diria que há alguns critérios necessários a ter em conta e que a bioética nos aponta. É legítimo investigar, dizemos, contra uma pretensa visão estática da natureza humana. Investigar é conhecer, mas com o fim de humanizar. Quando intervimos sobre a genética humana, havemos de estar conscientes da especificidade dessa intervenção, mais densa de significado, se posta em paralelo com a intervenção sobre seres infra-humanos. Há de respeitar a vocação integral do homem. Não há de imperar o espírito puramente tecnológico na avaliação das intervenções, mas tudo há de ser integrado numa consideração interdisciplinar, segundo a qual é captável a realidade humana. Quanto à terapia genética, mais em particular, reconhece-se-lhe o grande valor e o grande potencial. Toda a intervenção há, porém, ter na devida conta os riscos que daí decorrem para o homem, sem que este seja um fator paralisante. Por sua vez, a engenharia genética não há de ser excluída à partida. Ela pode contribuir realmente para a humanização do homem no seu caminho histórico de se tornar mais homem. Porém, não há de esquecer o papel importante e complementar do meio ambiente nesta humanização. Por outro lado, não pode propor-se alterar-se a unidade da espécie humana enquanto projeto integral. Há de ter-se em conta a proporcionalidade entre vantagens e riscos das suas práticas e não há de realizá-las num projeto meramente técnico e utilitário, esquecendo o mistério insondável da pessoa humana. Podemos também aflorar aqui o tema da eugenia, isto é, do melhoramento da condição humana e a bioética. Podemos dizer que a eugenia é uma ciência aplicada que procura manter ou melhorar as potencialidades genéticas da espécie humana. Funciona na base de conhecimentos da genética, que estuda as leis que regem a transmissão de fatores hereditários. Esta eugenia pode efetuar-se atuando sobre um indivíduo, e neste caso coincide com os procedimentos tratados no parágrafo anterior. Ou então atuando sobre possíveis transmissores de caracteres. É este o caso que nos interessa aqui. Os meios de que se serve a eugenia seriam a prática do controle da concepção por aquelas pessoas que aí são aconselhadas por clínicas de genética, por exemplo, a esterilização voluntária, a inseminação artificial, por vezes genéticas, com sêmen de um doador distinto do marido, por exemplo, que às vezes alguns chamam pré-adoção, a gravidez adotiva ou a inovulação artificial. Um e outro processo podem ser adotados de modo a produzir um indivíduo que não seja nem do marido, nem da esposa, pelo menos durante a vida fetal. Por último, também há alguns aspectos que vão desenvolvendo aquilo que se chama a partenogênese, isto é, que seria o crescimento e o desenvolvimento sem fecundação, como acontece em alguns animais em ambientes mais remotos. Do ponto de vista moral, a eugenia é, antes de mais, um dever ético da humanidade,
por razões óbvias. Além disso, a procriação não é um direito absoluto, nem pode ser entendida como um prolongamento egoísta dos progenitores. De qualquer modo, os procedimentos eugénicos têm de ser levados a efeito, respeitando sempre a dignidade das pessoas. Sobre a consulta de genética pré-matrimonial, por exemplo, existem várias posições, mas deve ser favorecida por todos os meios pelas entidades públicas, pelo menos no que respeita a grupos de risco, fazendo conhecer o resultado aos mais interessados, porém respeitando sempre a liberdade individual e nunca pondo em causa o direito fundamental de todas as pessoas ao matrimónio, por exemplo. Quanto ao rastreio genético da população, dizemos que pode ser um sinal de uma atuação responsável, porém, como pode ser feito em circunstâncias não sempre de louvar, é necessário que se saiba quem o faz, com que objetivo, se é voluntário ou não, para que ou para quem servirá a informação recolhida, o mesmo se diga dos diagnósticos pré-natal com finalidade eugénica. Podíamos falar também aqui nestas circunstâncias, por exemplo, da questão daquilo que é feito com os testes, por exemplo, agora de Covid, a mesma coisa, não é? Podem ser para efeitos de um bem maior, que é a resolução da pandemia, mas também podiam ser usados com outras finalidades. Põe-se ainda a questão da esterilização preventiva como procedimento eugénico, e neste caso há de se ter em conta sempre se estão esgotados todos os meios, ou pelo menos aqueles em que a pessoa aceita livremente o procedimento, e se é de facto o mal menor perante a possibilidade de uma fecundidade irresponsável. Nesta questão, coloca-se também aqui muitos problemas, que são, por exemplo, a questão do transhumanismo, a questão de melhorar a raça humana, as questões do género, voltamos a elas novamente, a questão da transformação, ou, por exemplo, da escolha do cabelo, ou da cor dos olhos, etc, etc. Enfim, as possibilidades são inúmeras e os limites éticos também são muitos. Quando se fala da vida humana, é preciso considerar que a ética, que ela tem qualidade ética e espiritual em todas as suas fases, desde a concepção até à morte. Mas não só vida biológica, existe vida eterna, existe vida que é família e que é comunidade, existe vida que é frágil e doente, vida que é ofendida, marginalizada, descartada, mas é sempre vida humana. Quando entregamos crianças à privação, os pobres à fome, os perseguidos à guerra, os idosos ao abandono, não fazemos nós mesmos o trabalho sujo da morte, diz o Papa Francisco. Excluindo o outro do nosso horizonte, a vida fecha-se em si mesma e torna-se um bem de consumo. Como Narciso, tornamos homens e mulheres espelho, que só se veem somente a si mesmos e nada mais. Por isso, é necessária uma visão global. Esta visão global ajuda-nos a tê-la a bioética. Em primeiro lugar, esta bioética global será uma modalidade específica para desenvolver a perspectiva também, como diz o Papa Francisco, né, Laudato Si, uma ecologia integral e, por isso, também uma visão integral do ser humano. Portanto, temos como a relação entre a pobreza, a fragilidade do planeta, a crítica ao novo paradigma e às formas de poder, de cultura do descarte e a proposta de um novo estilo de vida, desafia-nos também aí a olhar para a bioética como aquela que pode ajudar até a ver o que é ser pessoa e o que é ser pessoa enquanto imagem e semelhança de Deus. Também exige-nos um discernimento meticuloso das diferenças fundamentais da vida humana, do homem, da mulher, da paternidade, da maternidade, da fecundidade, da sexualidade, da doença, do envelhecimento, etc, etc. E aquilo que a bioética nos aponta é que é preciso, de facto, estarmos abertos a toda esta novidade,
todas estas possibilidades, mas que é preciso, antes de mais, defender a sacralidade da vida. A sacralidade da vida embrional deve ser defendida com a mesma paixão que a sacralidade da vida dos pobres que já nasceram. A bioética global requer um discernimento profundo e objetivo do valor da vida pessoal e comunitária, que deve ser protegida e promovida também nas condições mais difíceis. Também o Papa observa que a regulamentação jurídica e técnica não são suficientes para garantir o respeito pela dignidade da pessoa. E é aí que entra a bioética. A perspectiva de uma globalização que tende a aumentar e a aprofundar as desigualdades pede uma resposta ética em favor da justiça e, por isso, em favor da pessoa. Por isso, é importante que estejamos atentos a fatores sociais e económicos, verdade, mas é também muito importante estarmos atentos àquilo que são estes fatores culturais que depois, de alguma forma, dão suporte àquilo que é o desenvolvimento técnico e o progresso científico. Por fim, é preciso também interrogar-nos mais profundamente sobre o destino último e a finalidade da vida, por assim dizer. A vida do homem, encantadora e frágil, remete além de si mesma. Nós somos infinitamente mais do que aquilo que podemos fazer de nós mesmos. E a sabedoria cristã deve ajudar-nos a reabrir com paixão e audácia o pensamento do destino do género humano à vida em Deus, à vida que Deus nos abre, digamos assim, diante de nós, diante dos nossos olhos, que é uma vida vivida por amor e num amor que vai além das fronteiras da morte, que ultrapassa a própria morte. Por isso, falar da vida e da morte não tem outra intenção que não seja falar do processo natural do que é nascer, do que é viver, do que é morrer. Não se pretende anunciar uma verdade absoluta, nem convencer ninguém dessa verdade, mas a catequese há de estar ao serviço desta identidade que é o ser, e o ser vivo não apenas como ser vivo, mas como ser humano, como pessoa, como ser amado por Deus. Mas é somente no discorrer de um modo de olhar peculiar sobre o mistério da vida e para a realidade da morte que isso de alguma forma nos confronta. Isto é, com um olhar de ver com surpresa e a incerteza do que é o viver e para a certeza do que é o morrer. Este olhar que nos ajuda, digamos assim, a olhar com um olhar ético, mas também biológico, para a vida de cada um de nós. E aquilo que já experienciamos, por exemplo, o ver nascer e o ver morrer. Não há nada de mais maravilhoso e de extraordinariamente belo que é o acolher com os nossos olhos, os olhos de um bebê que se abrem, com espanto, com surpresa, para o mundo e para quem o olha. Do mesmo modo, mas de modo diferente, não há nada de mais solene e profundo que recolher um último olhar de quem se despede da vida, com esperança da vida que há de vir, ou com o desprezo de nada haver para além da morte. Daniel Serrão afirma: nasci muitas vezes nos que vi nascer, morri tantas outras vezes nos que vi morrer. Na pessoa que morre vislumbra-se uma biografia, uma vida pessoal, não apenas uma biologia do corpo morto. Os ensinamentos deste olhar, com os olhos de ver mais além, são uma fonte privilegiada para um mais rico e profundo conhecimento do viver humano de cada pessoa. Entre o nascer e o morrer, inscreve-se um património não apenas genético, mas também pessoal, único e irrepetível. Nenhum ser humano é igual a outro ser humano. Fernando Pessoa falou desta singularidade e falou dela dizendo: no meu epitáfio ponham apenas duas datas, a do meu nascimento e a da minha morte. Entre uma e outra, os dias, todos os dias, são meus. Sobre esta fase, Daniel Serrão também diz: a morte não existe. Existe sim o eu e o tu que morremos.
Em muitos dos seus textos sobre o tema, não fala da morte, mas do processo de morrer. Não escreve sobre a dignidade da morte, porque esta é uma expressão sem sentido, diz ele. Escreve sim sobre a dignidade de uma certa vida pessoal no tempo que se esgota. Este período de tempo decrescente é vivido de modos diversos, relacionados com causas e circunstâncias que a condicionaram, umas dramáticas, umas súbitas, umas dolorosas, pouco ou nada conscientes, outras tranquilas, previsíveis, sem dores físicas, bem conscientes até ao seu último gesto e ao seu último olhar. João Paulo II, quando se encontrava no seu processo de morrer, com falência multiorgânica irreversível, pediu para sair do hospital e regressar aos seus aposentos no Vaticano. Pouco antes de esgotar o seu tempo de viver, acenou um último adeus à multidão de pessoas na Praça de São Pedro. Esta foi a sua última catequese. Esta foi a sua última lição sobre o olhar à vida e não sobre o olhar à morte. A catequese aponta-nos, por isso, esta questão de pano de fundo. A pessoa, a vida humana, estão inseridas, obviamente, em todo este contexto que nós conhecemos e por isso, o último referencial da vida é Deus. A pessoa é um todo único, a ciência está ao serviço dessa pessoa e não para a destruir ou para a mudar na sua dignidade original, e a vida, independentemente da sua condição, é sempre um dom e por isso toda ela há de ser acolhida porque foi redimida pelo mistério pascal de Cristo. Peço desculpa se me alonguei, isso foi assim monocórdico, mas é aquilo que podia ser. Não sei se há alguma questão que querem fazer. Temos aqui algumas questões. Eu vou pedir, neste caso, que vi já aqui, se a Liliana, não sei se consegue ligar o seu microfone. Já liguei, obrigada. Pode fazer a sua questão, obrigada. Então, Sr. Padre José António, obrigada. Antes de mais, de facto, estas questões são muito importantes e é importante que venham até à catequese. A minha primeira questão é esta, eu tinha escrito no bate-papo e, portanto, vou lê-la. As ambiguidades hoje entre a doutrina da Igreja e a realidade são imensas. Pensemos em termos, em temas como o aborto, a eutanásia, o suicídio assistido, a homossexualidade, a procriação medicamente assistida, enfim, falou aqui de algumas, até a própria contracepção, a pena de morte, a menos que o catequista tenha uma formação muito sólida, que invariavelmente passará pela formação académica, estamos muito longe de saber responder às questões que hoje os catequizantes nos podem colocar. Não estaremos em casos melindrosos como estes a precisar de uma espécie de catequistas itinerantes que saibam falar sobre estas temáticas em concreto? Isto porque às vezes é quase preciso um curso para cada uma delas, para falar a sério. Depois, a segunda questão, dependendo das paróquias, a catequese tem entre 10 a 12 anos, segundo aquilo que vou percebendo. Se não estou em erro, a catequese vai generalisticamente até o 10º ano, portanto 15, 16 anos no máximo, sabendo que os catequizantes são também alunos e que na escola, em filosofia, em cidadania e mesmo noutras disciplinas, ouvem o contrário daquilo que a Igreja defende. Não se justificaria uma catequese mais extensa, pelo menos até aos 18 anos? Eu sei que em termos práticos isto seria muito complicado, mas a verdade é que quando abordamos questões destas, eu não estou a ver, e sou professora, eu não estou a ver um catequizando do 10º ano sair lúcida em relação a estas questões e depois ir para a sua vida e tomar uma decisão que eu posso dizer que seja uma decisão livre, mas muito informada. Isto porque, enfim, pois todos somos cidadãos no mundo, não é? Verdade. Muito obrigado pelas questões e são de facto pertinentes. A primeira coisa que temos que dizer é assim, a catequese, mais do que qualquer outra coisa, forma para valores. E dá formação, não é? E o primeiro valor de todos parte, obviamente, do mandamento novo do amor, que é a base das bem-aventuranças e dos mandamentos da lei de Deus. E, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas significa
aceitar, digamos assim, aquilo que é a condição da pessoa humana que nos foi doada como dom de Deus. Em segundo lugar, amar o próximo como a nós mesmos significa que eu respeito integralmente a vida e a dignidade do outro. Isto como ponto de partida. Depois, é verdade que o catequista tem que ser uma pessoa com, eu não diria com um saber, mas com uma vivência, com o partir de Cristo. E a Igreja, que é a mãe mestra, oferece-nos todas estas possibilidades, não é? Se numa catequese nós vamos falar, ou se surge alguma questão, nós não temos que saber tudo. E temos que ter a humildade também de dizer, olha, não estou muito bem informado ainda, mas vou procurar saber. E o procurar saber, temos os instrumentos, a começar pelo Catecismo da Igreja Católica, o diretório que nos aflora aqui algumas questões, e depois também temos sempre aquilo que é chamada formação permanente, quer aquela que se oferece no contexto da catequese, quer noutros contextos nos quais nós participamos. Ora, cada coisa a seu tempo, não é? Uma criança que entra na catequese no princípio, não lhe vamos estar já a falar de temas, enfim, de eutanásia. Não é que eles não os ouçam, se calhar ouvem, até porque hoje em dia estamos numa cultura global, não é? Uma borboleta bate as asas na China e isso produz efeitos em todos os lados, não é? Agora, é verdade que quando chegamos à época dos adolescentes, e até mesmo um bocadinho antes, já ali noutras alturas, e concretamente pior que aquilo que eles ouvem na escola é aquilo que eles veem e que lhes faz escola e mentalidade em redes sociais como o YouTube, onde os influencers muitas vezes são pessoas altamente mal formadas a vários níveis, ou em redes como o TikTok, que também é muito desenvolvida entre a juventude mais novita, etc, etc. Aquilo que é importante é que eles vejam no catequista, de facto, alguém que assume na sua vida estes valores incondicionais, não é? Da vida como um dom de Deus, da dignidade da pessoa humana, da unidade da pessoa humana e, sobretudo, disso tudo como seguimento de Jesus Cristo. Penso que parte muito daí. E mais do que tudo, isto há de ir em duas direções. Uma é da catequese como acompanhamento pessoal. Eu sei que às vezes isto é difícil, sei que às vezes só se vêem uma vez por semana e agora não se veem, ou se calhar muito menos ainda, não é? E por outro lado, da catequese como um processo onde vamos caminhando e onde vamos descobrindo todos, e onde o catequista também é chamado a fazer essa descoberta. Não sei se respondi. Temos ainda 5 minutos, portanto terminamos às 16h45. Se mais alguém quiser colocar uma questão... Já veio uma mensagem a dizer que tínhamos 1 minuto. Ok. Aqui enviaram-me aqui no bate-papo da coordenação a dizer que acabava às 16h45. Mas é possível que os relógios não estejam sincronizados. Ela, quando terminar aqui, também vamos ser puxados para a sala principal. Sim. Um professor meu de filosofia, quando os relógios apitavam todos, que havia essa coisa da hora, começaram vários a tocar. E então ele parou a aula e disse... parem lá com essa coisa de terem vários meridianos de Guarinis. Aqui também deve ser. Seu padre, eu não sei se era erro, não devia ser, eu é que não conheço. Qual é a diferença entre eugenia e eugenesia? Não há propriamente uma diferença. Tem a ver com... eugenia é dito em português. E eugenesia tem a ver com uma importação de termo. Mas tem a ver com isso. Com o melhoramento da condição humana. Que é a intervenção, por exemplo, alguém que tem alguma deficiência cromossomática que é resolvível tecnicamente, não é? Então, a intervenção sobre esse cromossoma, sendo possível, ou extraindo elementos de outra pessoa, ou com intervenção sobre a própria pessoa, digamos que melhorar a sua qualidade de vida. Agora, às vezes isto depois leva a desregramentos, não é? Então quero ter os cabelos azuis, ou quero ter os olhos verdes, ou,
percebe? Depois isto às vezes dá razões para serem levadas ao exagero. Tal como vos disse, eu não sou um especialista em bioética, nem nada que se pareça, mas penso que o slide que eu deixei no fim e que está no número 378 do diretório e que tem um erro logo na primeira frase, embora Conceição também tenha a ver com concepção, mas é desde a sua concepção até à sua morte natural. Eu acho que estes são os fundamentos, digamos assim, neste campo, nos quais a catequese tem que se basear, e é o caldo dentro do qual a catequese há de ocorrer também naquilo que é a referência à bioética. Não sei se mais alguém tem ainda uma última questão. Também faltam apenas 2 minutos se for às 16h45. Se ninguém tiver questões, podemos parar a gravação e cada um de nós pode fazer o sair da sala, não é? Sim. Na teclazinha azul. Sim, eu vou então interromper a gravação e agradecer ao Padre Zé Tó esta excelente apresentação. Muito obrigada. Bem,